A paz do Senhor, povo abençoado por Deus. É uma alegria estarmos mais uma vez na presença de Deus. Eu peço para que você abra o seu coração, porque o Senhor tem uma palavra para a sua vida nesta noite. O Senhor quer falar comigo, quer falar com você. Que o Espírito Santo fale profundamente conosco e transforme a nossa vida por meio da sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Hoje eu quero falar sobre uma viagem do apóstolo Paulo. Eu intitulei A Fidelidade até o Fim. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Lucas, ele era médico e companheiro do apóstolo Paulo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Atos 28, no versículo 1 a 6, que vai falar sobre a ilha de Malta. Vamos pegar então nossa Bíblia para que nós venhamos ler Atos capítulo 28, versículo de 1 a 6. A minha Bíblia diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Meus queridos irmãos, o livro de Atos, capítulo 28, é um dos capítulos mais ricos e inspiradores das Escrituras. Ele nos narra os eventos finais da viagem missionária de Paulo, sua chegada a Roma, suas últimas atividades registradas no livro de Atos. Meus irmãos, ser crente é maravilhoso, ser crente é muito bom, mas nunca foi e nunca será fácil. Ser crente não é fácil. Não existe facilidade no Evangelho. A salvação, ela é de graça, mas o reino é pela força, é esforçando. Então, esse texto, ele tem nos mostrado que a vida cristã é marcada por dificuldades diárias, por guerras, por lutas, por afronta, por provações, tentações, por adversidades diversas que nós enfrentamos todos os dias. Desde que aceitamos ao Senhor Jesus, nós enfrentamos uma batalha contra o mundo, contra o diabo, contra a carne, contra o eu. Porque nós precisamos ir na contramão do mundo. E por isso, você enfrentar o eu não é fácil. Não é fácil. Porque o fardo é leve, mas a cruz é pesada. E não existe facilidade no Evangelho. O sentido é: Jesus alivia o peso do pecado e sustenta a nossa caminhada, mas segui-lo exige, meu irmão, renúncia, exige obediência, perseverança. A cruz pode representar sacrifício,
mas não carregamos sozinhos. Cristo nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Isso é para mostrar para vocês, meus irmãos, essa pequena introdução que eu fiz, é para mostrar para vocês que o texto que nós lemos, ele é uma promessa. Ele é uma promessa. Deus, ele faz uma promessa e ele cumpre promessas. Deus prometeu que Paulo iria a Roma. Quem prometeu foi Deus que Paulo iria a Roma. Foi o próprio Deus que prometeu. Mas eu quero agora aqui fazer uma pequena analogia. Eu queria que os irmãos parassem por um momento e analisassem comigo e fizessem aqui uma pequena analogia. Vamos imaginar que essa expressão, que Paulo iria a Roma, que Deus prometeu que ele vai a Roma, que ele vai chegar a Roma, você vai trocar Roma pelo seu objetivo. Por exemplo, Deus te prometeu um carro, Deus te prometeu um marido, Deus te prometeu um filho, Deus te prometeu um casamento, Deus te prometeu um emprego, Deus te prometeu a cura, Deus te prometeu a casa própria, o ministério, Deus te prometeu um emprego. Não importa qual seja o seu sonho ou a promessa que o Senhor fez. Então nós vamos pegar quando o texto fala que Deus prometeu que Paulo fosse a Roma. Então nós vamos falar, Deus prometeu a sua cura. Então Paulo vai chegar a Roma, ou seja, a sua cura vai vir. Vai vir. Agora, o detalhe é que não é pelo fato que Deus prometeu que vai ser fácil. Não quer dizer que Deus prometeu que Paulo iria a Roma, queria ser simples, queria ser fácil. Paulo iria ter que se esforçar muito. Paulo teria que se desdobrar muito. Paulo teria que fazer a sua parte. Porque Paulo acredita nessa promessa. E Paulo, ele tem que entrar num navio que está indo para Roma, porque Deus disse, Paulo precisava ficar diante de César. Mas essa caminhada de fé, essa caminhada cristã, ela é marcada por uma série de obstáculos. Mas Deus prometeu que ele iria para Roma. Deus prometeu a Paulo. Então Paulo, ele entra em um navio que iria para Roma, mas quem falou? Quem prometeu? Quem disse? Deus. Por isso, o texto base que nós lemos foi Atos 28, mas nós vamos retroceder um capítulo, nós vamos voltar para o 27, para que vocês venham entender essa história, esse episódio. O texto base é Atos 28, mas agora nós iremos voltar lá no capítulo 27. No capítulo 27 iremos ler vários versículos, começando do versículo 1. A palavra diz que Paulo é remetido para a Itália. Versículo 1 diz: E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, o nome de Júlio, da corte Augusta. Aqui nós já começamos a ter um detalhe muito importante no versículo 1, porque Deus prometeu que Paulo ia a Roma. Deus prometeu a sua casa própria, Deus prometeu o teu emprego, Deus prometeu a tua promoção, Deus prometeu o teu carro, Deus prometeu a tua cura, Deus prometeu o teu casamento, Deus prometeu o renovo do teu esposo, do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Deus prometeu. Mas aqui já inicia dizendo que Paulo e alguns outros foram entregues presos, mas ele ia a Roma. Mas ele estava preso, e a pergunta que eu quero dizer para você, meu irmão, é se você está preparado realmente para receber essa jornada, para receber essa promessa, para que essa promessa realmente venha se cumprir na tua vida, se você está preparado.
Porque Paulo sabia, Paulo era convicto que ele ia chegar em Roma. Porém, ele foi preso. E muitas das vezes qualquer adversidade, qualquer pedra no meio do nosso caminho já é mais do que suficiente para que eu e você venhamos desistir de chegar a Roma, desistir do nosso sonho, desistir de ficar diante de César. Então, por isso, meu irmão, eu quero te convidar a você fazer uma autoanálise se você realmente está a fim de chegar a Roma. Porque Paulo era convicto, mas ele sabia que não iria ser fácil. O versículo de 2 a 4 ele vai dizer: e embarcando nós em um navio adramantino, preste a navegar pelos lugares da costa da Ásia, partimos, estando conosco Aristarco, macedônico da Tessalônica, e chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, foram navegando abaixo de Chipre, versículo 4, e os ventos eram contrários. E os ventos eram contrários, meu amigo. Então agora você começa a entender que Paulo iria chegar a Roma, que Paulo iria para Roma, que Deus permitiu e estava com Paulo para cumprir a promessa que ele chegaria a Roma. Porém ele estava preso e o vento era contrário, mas Deus não deixa desamparado. Deus não deixa você sozinho. Deus, ele sempre está trazendo um consolo, um refrigério, algo para que você não venha desanimar. Nesse caso, no versículo 3 do capítulo 27, a Bíblia fala que eles permitiram que os amigos cuidassem de Paulo, que os amigos cuidassem dele, que os amigos cuidassem de você. Então você não está sozinho nessa caminhada, meu irmão. Não desiste, porque essa é uma caminhada de fé, essa é uma caminhada cristã, mas ela é marcada por muitos obstáculos, mas só vai chegar em Roma quem verdadeiramente perseverar. E a pergunta é: será que você seria realmente perseverante para você chegar a Roma? No versículo 7 diz a palavra de Deus, ela fala que como por muitos dias navegássemos vagarosamente. Agora eu te pergunto, meu irmão, olha o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Deus prometeu que Paulo ia chegar a Roma, Deus prometeu que Paulo ia ficar diante de César. Paulo não tem nenhuma dúvida disso, porém Paulo estava preso, porém os ventos eram contrários, e porém a viagem era devagar. E você não aguenta esperar. Se você recebeu uma profecia hoje, ontem, você fala: nossa, o pastor falou domingo no culto, já é domingo de novo e nada aconteceu. Nossa, o pastor falou no domingo no culto que a minha vida ia mudar, que isso ia acontecer, não sei o que, e até agora nada, não aconteceu nada. É um falso profeta, é uma profecia da boca para fora. Não foi Deus que falou, não foi Deus que usou, não tem nada de Deus nessa profecia. Meu irmão, eu quero te dizer que Deus prometeu a Paulo que ele iria a Roma, porém a palavra de Deus diz que ele estava preso, que os ventos eram contrários e que eles navegavam devagar. Isso quer dizer para mim e para você que não é porque Deus prometeu para você que vai ser no estalar de dedos. Pode demorar uma semana, 2, 15 dias, 20 dias, 1 ano, 10 anos, 15 anos, mas você vai chegar a Roma. A questão é: você está pronto para ser perseverante? Você está pronto para continuar a caminhada, para você continuar crendo no Senhor, para você continuar firme e forte com o Senhor? É por isso que eu coloquei o título dessa palavra: perseverança, ou seja, a fidelidade até o fim. Será que você teria essa fidelidade até o fim, irmão? Será que você seria fiel até o fim? Porque eles estavam navegando vagarosamente, versículo 7 do capítulo 27 de Atos.
Mas quem prometeu que Paulo iria para Roma? É Deus. É Deus. Quando a palavra de Deus, então, ela nos leva para o versículo 8, diz assim: e costeando dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Aqui a palavra de Deus, ela está mostrando para nós que o navio navegava bem perto da costa, uma ilha de Creta, procurando proteção contra os ventos fortes. Então o versículo 8, ele fala que eles estavam penosamente, ou seja, eles avançavam com muita dificuldade, o vento era contrário, a viagem era lenta e o mar era perigoso. Mas Deus prometeu que Paulo chegaria a Roma. Então agora você começa a entender, porque muitas das vezes foi revelado, muitas das vezes o profeta trouxe a palavra de Deus ao teu coração, profetizou a cura, profetizou o emprego, profetizou o casamento, o namoro, a casa própria, o carro, profetizou o ministério, profetizou, mas até agora nada aconteceu, porque a viagem é lenta, porque os ventos são contrários, porque às vezes avançamos penosamente, mas não continuamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. Sabe por quê, meu irmão? Porque estar no propósito de Deus não significa navegar sem ventos contrários, não significa navegar em velocidade supersônica. Às vezes avançamos penosamente, mas continuamos avançando. Às vezes avançamos devagar, mas continuamos avançando. É assim que funciona. Por isso, a fidelidade até o fim. Mas o versículo 9 diz: e passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Olha só, então você percebe que a viagem, Paulo preso, o vento contrário, era devagar e passou muito tempo. Muito tempo. Olha isso, meu irmão. Olha como que funciona as promessas de Deus. O navio havia enfrentado ventos contrários, avançando lentamente. Muito tempo foi perdido durante esse percurso, e além disso, eles permaneceram algum tempo parados num porto chamado Bons Portos, na ilha de Creta. A demora fez com que a estação do ano mudasse, tornando a continuação da viagem ainda mais arriscada. Porque como eles pararam nesse Bons Portos, mudou a estação do ano. Com isso, ventos mais fortes, tempestade mais forte, por isso ficou muito mais arriscado. A navegação tornou-se muito perigosa. Por isso, meu irmão, nem sempre a pessoa, ela quando recebe a promessa, quando ela recebe a palavra direcionada a ela, vai acontecer da noite para o dia. Nós temos vários exemplos disso. Eu poderia citar aqui Davi, eu poderia citar aqui Moisés, eu poderia citar mais vários outros, eu poderia citar Abraão, eu poderia citar Noé. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas das vezes nós precisamos nos levantar assim como Paulo se levantou. Paulo, ele estava preso nesse barco. Paulo, ele era um prisioneiro. E quando eles iam navegar, Paulo falou: olha, não é o momento. Olha, não vamos, porque ele conhecia, ele já tinha passado por muitos momentos no mar. Ele tinha enfrentado muitas tempestades, então ele sabia como funcionava. Mas os soldados preferiram confiar no capitão, que humanamente falando está certo, mas aí que é o detalhe: humanamente está certo,
quem você tem escutado? Você tem escutado a voz humana ou a voz de Deus? Você tem escutado a palavra humana ou a palavra do Senhor? Porque nem sempre a pessoa com maior título possui a melhor percepção daquele momento. Paulo não tinha autoridade sobre o navio, mas ele enxergou o perigo que os responsáveis não quiseram considerar. Experiência sem prudência pode conduzir ao prejuízo e até à morte. Então, por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente fica olhando para homem, muitas das vezes a gente fica olhando para título, muitas das vezes nós ficamos olhando para diploma e esquecemos da voz do Senhor. O centurião, ele ouviu a voz da experiência, mas ele desprezou a voz da advertência, e nem toda voz da maioria representa a direção certa. Que voz você tem ouvido, meu irmão? Que voz você tem escutado? Mas quem prometeu que Paulo iria para Roma foi Deus. Deus prometeu que Paulo iria para Roma. Nós pulando aqui para o versículo 14 do capítulo 27, diz assim: mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Meus irmãos, o versículo 14 ao 22, ele vai mostrar para nós, olha só, e sendo o versículo 15, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, e dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levando este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa de Sirte amainadas. As velas assim foram à toa. E 18, versículo 18: e andando nos agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. O terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de salvarmos. E havendo já muitos que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perca. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, para que não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 22. Do 14 ao 22, isso nos ensina que nem toda circunstância favorável significa aprovação de Deus. Uma porta aparentemente aberta não substitui a prudência nem a direção divina. Então nós temos uma grande lição aqui. Nós temos quando começa lá no versículo 14, e ele fala Euroaquilão. Esse nome, ele não apareceu sem que houvesse advertência, ou seja, esse Euroaquilão, ele é um tufão, ele é um tornado, ele é um vento muito forte, é uma tempestade muito forte. Mas é interessante que foi dando as advertências, foi dando os sinais. Antes da tempestade, Paulo havia aconselhado: olha, não vamos partir, mas o centurião preferiu ouvir o piloto, que era o dono do navio. Então, primeiro veio os ventos suaves, depois o tufão, depois muitas decisões perigosas começaram com circunstâncias que parecia confirmar aquilo que desejamos. Nós temos que tomar cuidado, porque Euroaquilão, que está confrontando a sua vida, ele não veio de repente, ele veio dando sinais.
Mas você não foi prudente e você não ouviu as advertências, você não ouviu que primeiro veio o vento, primeiro veio o tufão, você negligenciou os sinais que Deus trouxe para a sua vida. Pastor, não entendi. Eu queria tanto namorar esse rapaz, e os sinais estão dizendo, não é ele. Eu queria tanto trocar de carro, e os sinais estão dizendo, não é o momento. Eu queria tanto fazer isso, e os sinais estão dizendo, cuidado. Eu queria tanto ir para tal lugar, e os sinais estão dizendo, não vá. Eu queria tanto, entendeu? Então os sinais, eles estão aí, eles estão dizendo para você, eles estão te advertindo, mas antes da tempestade acontecer, existe várias notificações e você tem negligenciado todas. O vento suave parecia dizer, pode avançar, pode navegar, pode ir tranquilo, mas as advertências diziam, é melhor esperar. Mas a nossa ansiedade, a nossa incredulidade, a falta de fé faz com que nós tomemos atitudes que iremos nos arrepender. Mas, contudo, mesmo depois da decisão errada, Deus não abandonou aquelas pessoas, glória a Deus. Deus não vai te abandonar, irmão. Deus não vai te abandonar. O navio seria perdido, mas todas as vidas seriam preservadas, porque o Senhor, Ele não importa com bens materiais, Ele não importa se tiver que tirar tudo que você tem para que você venha reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. Se for preciso, Ele afunda o navio, se for preciso, Ele estraçalha o navio, se for preciso, Ele rebenta com tempestade, com vento, com tufão, com ondas, Ele não importa, desde que uma alma seja salva. Uma vida, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, eles não comiam, a palavra de Deus fala que eles não comiam, então a tempestade já durava muitos dias, então eles não comiam por causa do medo, do enjoo, do trabalho constante, falta de condição, falta de esperança, falta de um alvo, de um objetivo, porque o desespero já batia e eles sabiam, na mente deles eles tinham certeza que iriam morrer. E muitas das vezes essa é a sua, é a minha situação, é o meu, é o seu pensamento. Muitas das vezes nós estamos sem comer, nós estamos sem beber, nós estamos num quarto encolhido, com medo, é depressão, eu não quero sair de casa, eu não quero receber ninguém, não quero falar com ninguém, porque a tempestade já dura muitos dias. Então por isso Deus fala para você, meu irmão, não pare, não pare. Seja um Paulo na vida de alguém. E sabe por quê? Porque você precisa ter uma identidade de Deus. Você precisa mostrar que independente da situação, independente do que você está passando, você pertence ao Senhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. O navio ainda flutuava, mas emocionalmente todos estavam naufragados. Muitas das vezes essa é a sua situação hoje. O navio ainda está de pé, o navio está flutuando, o navio está navegando, mas emocionalmente você já está naufragado. Você não tem mais esperança, você não acredita, você acha que tudo acabou, que o martelo foi batido. Mas se nós pegarmos o versículo 23, aqui na palavra de Deus diz assim, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. 24, dizendo Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Olha para você ver que tremendo. Então Paulo está falando para esse povo, está falando assim, ei, olha, não temas, porque essa noite apareceu um anjo para mim, e esse anjo falou assim, olha, pode ficar tranquilo, fica tranquilo, porque você vai chegar em Roma, Deus prometeu, e é importante que nenhum se perca,
mas Paulo levantou como um líder. Você tem sido líder? Você tem erguido a cabeça? Você tem realmente honrado ao Senhor, independentemente das tempestades, independentemente do euroaquilão batendo na tua vida? Porque muitas das vezes qualquer tempestade é suficiente para nos parar. E a pergunta é: de quem você é? Porque Paulo mostrou a sua identidade, falou assim: olha, de quem eu sou do Senhor. Paulo diz: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. E aí Paulo fala que o anjo falou: não temas, importa que sejas apresentado a César. Quem prometeu que você ia para Roma, irmão? Foi Deus. E se ele prometeu, meu irmão, você vai chegar a Roma. Você vai chegar a Roma. Sabe por quê? Porque Paulo falou assim: a quem eu sirvo. Então a vida dele estava dedicada a servir a Deus. Em meio à tempestade, Paulo não se identificou pela circunstância. Ele não disse: sou um prisioneiro. Ele disse, em outras palavras, eu pertenço a Deus. Olha isso que forte. Ele hora nenhuma falou que ele era prisioneiro. Ele falou: eu pertenço ao Senhor. Quando tudo ao redor estava descontrolado, Paulo ainda sabia quem era seu Senhor. Você sabe quem é seu Senhor, irmão? Porque no versículo 24 vocês percebem que aqui é a confirmação que quem falou que Paulo iria para Roma? Deus. Porque quando existe um propósito sobre uma vida, meu irmão, Deus não apenas sustenta essa pessoa, mas Ele pode alcançar por meio dela todos os que navegam ao seu redor. Ou seja, em outras palavras, traduzindo isso aqui, irmão, para você entender, Deus ele pode alcançar aqueles que estão perto de você, desde que você seja perseverante, desde que você tenha testemunho, desde que você seja de oração, desde que você tenha leitura bíblica, desde que você tenha uma vida cristocêntrica. Não só você vai chegar a Roma, como todos aqueles que estão ao teu redor irão chegar a Roma com você. A bênção irá alcançar toda a sua família. A bênção irá alcançar todos aqueles que estão ao teu redor. A presença de alguém que ora pode trazer bênçãos. Irmão, até para aqueles que não compreendem o que Deus está fazendo. Até aqueles que estavam gritando, desesperado, achando que ia morrer, que ia naufragar, que tudo tinha acabado. A bênção alcançou estes. Porque a Bíblia fala que nenhum ia se perder, por causa de um ali que servia ao Senhor e conhecia o Senhor e sabia quem Deus era. Então por isso a importância de você ter testemunho, de você saber quem você é, meu irmão. Quando você pega o versículo 26 ao 32, o versículo 26 ele diz: contudo é necessário irmos dar uma ilha. Então aqui o navio ele vai naufragar. Aqui o navio vai colidir ali com os corais, vai bater e vai naufragar. Só porque o Senhor falou: nenhum se perca, nenhuma alma vai se perder. Então o navio pode afundar, mas ninguém vai se perder. O navio pode quebrar todo, mas ninguém vai perder a vida. O navio pode ser destroçado, mas ninguém vai perder a vida. Então o versículo 26 a 32, ele vai mostrar isso para nós. Ele vai mostrar que a promessa de Deus não elimina os meios que ele escolheu para cumpri-las. Sabe por quê? Deus sempre vai peneirar para saber aquele que é e o que não é. Então não é porque Paulo iria chegar a Roma por causa de uma promessa de Deus que iria ser tranquilo, que iria ser fácil. A promessa de Deus não vai eliminar os meios que ele escolheu para cumprir-se. Isso mostra para mim e para você
Que quando você pergunta por quê? Por que eu estou passando? Por que está acontecendo isso comigo? Por que não deu certo? Por que isso não aconteceu? Ou por que isso aconteceu? E bababá. A resposta é: porque Deus escolheu este caminho para cumprir a promessa dele na tua vida. Por isso, a lição é que não devemos abandonar precipitadamente nossa responsabilidade apenas porque surgiu uma tempestade. Eita, como é forte. Isso aqui está dizendo para mim e para você, meu irmão, que você não pode pular do barco porque você viu uma tempestade. Você não pode abandonar teus irmãos porque você viu uma tempestade. Você não pode abandonar o teu ministério porque você viu uma tempestade. Você não pode abandonar teu esposo porque você viu uma tempestade. Você não pode abandonar o teu filho, teu amigo, teu emprego, teu sonho. Você não pode abandonar porque viu uma tempestade. Porque nem toda saída é um livramento de Deus. Às vezes, o bote que parece salvação é justamente aquilo que precisamos abandonar. Eu quero dizer para você, meu irmão, porque o navio, ele ia naufragar, o capitão, os marinheiros, os soldados sabiam disso. Então eles queriam jogar os botes na água e pular no bote para sair e se salvar. Mas se eles tivessem feito isso, eles teriam morrido, porque as ondas batiam muito forte e iriam destroçar aqueles botes. E eles iriam perder a vida. Isso mostra para mim e para você que nem toda saída é livramento de Deus. Às vezes o bote que vai parecer a salvação é justamente aquilo que nós precisamos abandonar. Por isso muitas das vezes você está na direção errada. Por isso aquilo que você acha que vai te salvar é o que você tem que abandonar. Por isso a promessa que às vezes de emprego, de casamento, de namoro, troca do carro, não sei o que você almeja, o que é a Roma na tua vida. Deus prometeu que você vai chegar a Roma. Não procure o caminho mais fácil. Vá pelo caminho que o Senhor te mostrar. Porque nem toda saída é livramento. Muitas vezes o caminho mais fácil, ele vai fazer você naufragar. Mas quem prometeu que você vai a Roma foi Deus. E Ele é fiel para cumprir. Quando nós pegamos o versículo 33 a 37 do capítulo 27, então o versículo 33 ele vai dizer: e entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comesse alguma coisa, dizendo: e já hoje é o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá de qualquer de vós. Isso aqui Deus está mostrando para mim e para você, que Paulo não ficou apenas falando ali sobre fé, ficou falando: não, ó, Deus vai fazer, não, que Deus isso, que Deus aquilo, como a gente escuta aí em muitos lugares. Ai, que Deus vai fazer, mas você não vê transformação, você não vê mudança de vida, você não vê renovo, você não vê nada, é só bababá. Paulo não. Paulo, ele não ficou apenas ali falando, ele falou assim: ei, deixa eu te falar um negócio. Ele tomou atitude prática. Ele falou assim: peraí, o irmão lá tá precisando de oração, então vamos lá orar. Não é mandar o WhatsApp para ele, não. Não, o irmão está precisando de cesta básica, ei, vamos juntar uma cesta básica. Não, o irmão está precisando de um abraço, vamos lá abraçar. Vocês estão entendendo, meus queridos? Paulo não ficou só falando, tomou atitude. E nós precisamos disso, nós precisamos ser práticos, nós precisamos tomar atitude. Todos precisavam comer, mas alguém precisava dar o primeiro passo. E muitas vezes esse alguém é você, meu irmão. Você precisa dar o primeiro passo. O pão era uma refeição simples, porém necessária, porque o milagre naquele momento não era uma mesa cheia, mas ainda existia pão no meio da tempestade. Oh, glória a Deus! Nós precisamos ser gratos, porque mesmo na tempestade Deus não deixou aquele povo ao léu.
ainda existia pão no meio da tempestade, ainda teve como aquele povo se fortalecer, ainda teve como aquele povo estar restaurado fisicamente para suportar aquilo que viria. Quando não podemos controlar o vento, ainda podemos administrar o pão que Deus colocou em nossas mãos. Glória a Deus. Então seja grato, dê graças a Deus, porque Paulo agradeceu antes de ver o livramento. Só para vocês entenderem, a tempestade estava batendo forte, eles não estavam livres de naufragar, de morrer, mas Paulo sabia que Deus tinha prometido que ele ia chegar a Roma, e ele tinha convicção disso. Por isso, antes de ver o livramento completo, o mar ainda estava agitado, o navio ainda estava correndo perigo, eles ainda não haviam chegado na praia. Mesmo assim, Paulo pegou o pão e deu graças. E a gratidão de Paulo não dependia de circunstância favorável. Ele agradeceu porque ele confiava na promessa que Deus preservaria todas as vidas. Então, será que você tem crido? Será que você tem confiado? Será que você tem entregue verdadeiramente ao Senhor? Porque Paulo, ele estava ali no meio do caos, mas ele deu graça, porque ele confiava na promessa de Deus, que ele chegaria a Roma. Paulo não agradeceu porque a tempestade tinha terminado, irmão. Ele agradeceu porque Deus continuava presente dentro da tempestade. Ele agradeceu porque Deus continuava presente ali dentro da tempestade. Ele estava com ele sentia a presença do Senhor mesmo na tempestade. O navio naufragar era fato. Isso mostra para mim e para você que muitas das vezes algo na sua vida vai naufragar. Às vezes vamos adoecer, às vezes a empresa vai quebrar, às vezes o casamento vai demorar, às vezes o filho vai demorar a ficar do jeito que você gostaria, às vezes a promessa vai demorar a chegar, às vezes você, não sei, sonha com a casa própria, na hora de você assinar os papéis algo dá errado, na hora do banco aprovar algo dá errado, na hora do dinheiro sair algo dá errado. Às vezes nós vamos naufragar, mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser perseverantes, porque no versículo 38 a 44 ele vai nos ensinar isso. O Senhor vai nos ensinar isso. Quando nós pegamos aqui o versículo 38, ele fala assim, e refeito com a comida, aliviaram o navio lançando o trigo no mar. E sendo já dia, não conheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deviam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras, o leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. 41. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixaram a proa, ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. 42. Então, a ideia dos soldados foi que amarrasse os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Versículo 44. E os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram em terra salvo. Meu irmão, esse versículo 38 a 44, ele fala, o centurião,
Ele ordenou que os que sabiam nadar saltassem primeiro e alcançassem a praia. Deus havia prometido salvá-lo, mas eles precisavam usar a capacidade que possuíam. Isso ensina que a fé não elimina as nossas habilidades, meus irmãos. Quem sabia nadar deveria nadar. Deus podia preservá-los por um milagre, sim, mas Deus usou a capacidade natural para cumprir a sua promessa. Por isso não é você ficar de braço cruzado, por isso não é você ficar de barriga para cima. Você precisa usar a capacidade que Deus te deu para que você possa chegar a Roma. Quando Deus nos dá uma habilidade, Ele também pode fazer parte do nosso livramento. Quando Deus nos dá uma habilidade, ela pode fazer parte do nosso livramento. Aqui o versículo 43 e 44 fala assim: ei, vocês que não sabem nadar, uns segurem tábuas, outros segurem destroços. Sabe o que está dizendo, irmãos? Nem todos sabiam nadar. Eles usaram os pedaços dos navios destruídos para flutuar e ir até a praia. Agora olha para você ver isso, que maravilha. Isso ensina para mim e para você que a fé não elimina nossas habilidades. Quem sabe nadar deveria nadar. Deus podia preservá-los por um milagre, sim, eu sei que sim, mas Ele também usou a capacidade natural para cumprir a promessa. Nem todos esses iam nadar. Uns iam flutuar segurando em pedaços, em destroços. Aquilo que parecia apenas uma evidência, uma perda, transformou em instrumento de salvação. Muitas das vezes a gente dá 2 passos para trás para a gente ir para frente. Nós, meus irmãos, nós somos uma flecha na mão do arqueiro. O arqueiro é Jesus. Ele vai puxar o arco, que é o Espírito Santo. Então nós vamos puxar para trás com toda a força. Quando Ele soltar, nós vamos com tudo para frente. Porque aquilo que parece que era perca para nós, mas eu perdi meu carro. Beleza, eu sei que você perdeu seu carro, mas você vai conquistar sua caminhonete. Mas eu perdi minha casa. Eu sei que você perdeu sua casa, mas você vai conquistar o terreno, o prédio. Eu não quero dizer aqui que bens materiais, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dando um exemplo, que muitas das vezes a gente perde, mas para ganhar. Porque a palavra de Deus diz: ainda existe vida aí. Essa é uma mensagem poderosa demais, irmão. Deus não impediu o navio quebrar, mas Ele utilizou os próprios destroços para cumprir a promessa. Eita, Deus maravilhoso. Deus pode usar pedaços daquilo que se quebrou para levar você ao lugar que Ele preparou para você. Agora é interessante que no versículo 43, o capitão não pergunta mais pro soldado, para quem tinha conhecimento, não. O capitão pergunta: quem sabe nadar? Para que saber nadar se eles iam entrar em um porto e descer no outro? Sabe o que isso nos mostra? Que quem é esse grupo que sabe nadar? Esse é o grupo seguro. Esse é o grupo que está firme na igreja. Esse é o grupo que está firme no altar. Esse é o grupo que tem compromisso com a verdade. Esse é o grupo que com Deus eles honram pai e mãe. Ele respeita o evangelho. Ele não está preparado só para o melhor. Esse grupo está preparado para o pior também. Eles estão preparados até para o naufrágio. Está preparado para tudo. Para morrer, para ser queimado, caluniado, traído, humilhado. Ele vai passar por tudo, mas não vai negar Jesus. Esse é o grupo que sabe nadar. Esse é o grupo que estava preparado. Esse é o grupo que o capitão pergunta: quem sabe nadar? Vai primeiro. Qual grupo você está, irmão? Porque, cara, esse grupo de crente, pode acontecer o que for, o mundo pode virar de perna pro ar, mas tem um grupo que sabe nadar.
Esse povo não perde a fé. Eles não caminham como que se Deus Deus não sei se vai, não sei se faz. Não. Haja o que houver, eles vão caminhar com Deus. Eles vão estar firme com o Senhor. Esse é o grupo que sabe nadar. Mas e o grupo que não sabe nadar? Quem não sabe nadar é o que entrou no barco achando que a viagem ia ser tranquila. É aquele que acha que o evangelho é o mar de rosa. Acha que não, Deus prometeu, então tá tudo certo. Então, achando que o evangelho é só saúde, prosperidade, dinheiro no bolso, eu sou crente, posso fazer o que eu quiser. Esse é o grupo que não sabe nadar. Mas esse grupo que não sabe nadar, para não morrer, ele precisa segurar nos pedaços. Então, meu irmão, o que essa palavra mostra para mim e para você? Você que é do grupo que não sabe nadar, se você pertence a esse grupo que não sabe nadar, só tem um jeito de você sobreviver: se você agarrar aos pedaços que se partiram no barco. Talvez você entrou aqui hoje para escutar essa palavra e Deus está dizendo: só tem um jeito de você sobreviver: agarra aos pedaços. Pastor, meu ministério está em pedaço, minha família está em pedaço, meu trabalho está em pedaço, minha fé está em pedaço, meu casamento está em pedaço, minha saúde está em pedaço, minha vida está aos pedaços. Agarre aos pedaços. Mas não desista do Senhor, não desiste da fé, não desiste da caminhada, porque quem prometeu que você vai chegar a Roma foi Deus. O navio afundou, mas ninguém morreu. Mas quando Paulo chega na ilha, quando o povo chega na ilha, os que sabiam nadar nadando, os que estavam agarrados aos pedaços, segurando aos pedaços, quando eles chegaram na ilha, era inverno, fazia muito frio e estava chovendo. Então os moradores da ilha acendem uma fogueira. O maior erro é achar que a vida cristã vai ser um verão constante. O inverno chega, irmão. Olha o tanto de lição que tem nesse texto. Nós começamos, o inverno chega para todos. E o interessante é que quando eles chegou na ilha, estava chovendo e eles acenderam uma fogueira na chuva. O milagre já está aí. Mas muitas pessoas acham que o inverno não chega. Eles acham que o inverno não vai chegar. E eles acenderam a fogueira por causa da chuva, por causa do frio. O inverno vai chegar, a chuva vai cair, mas o fogo não vai apagar. O fogo vai continuar, o fogo vai acender, o fogo vai aquecer, o fogo vai destruir o mal, o fogo de Deus vai descer. Não tem inverno que consiga apagar a chama do Senhor. Acender um fogo debaixo da chuva e continuar firme mesmo debaixo da tempestade, meu irmão, é porque Deus está no negócio. E quando Deus está no negócio, pode vir inverno, pode vir chuva. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente chega no capítulo 28, voltando ali para onde nós iniciamos a nossa leitura, é interessante que no finalzinho ali do versículo 6, então você percebe que Paulo foi picado pela víbora. A víbora picou Paulo. E talvez hoje você tenha chegado aqui nesta mensagem como Paulo chegou a Malta, cansado, molhado, sentindo frio, carregando as marcas de uma grande tempestade.
O navio quebrou, algumas coisas ficaram para trás, mas você chegou vivo porque existe uma promessa de Deus sobre sua vida. E aí o inimigo pensou: não, ele vai morrer no mar. Aí você não morre. Ele fala: não, então como ele não morreu no mar, já sei, eu vou atacar ele em terra. Quando Paulo pegou uns fechos de graveto e jogou no fogo, uma víbora pulou na mão dele e o mordeu. Então a palavra de Deus fala ali no versículo 5 e 6 do capítulo 28, fala que aí o povo ficou esperando ele morrer e ficou olhando por muito tempo. Então, meu irmão, isso mostra para mim e para você que muitas pessoas estão te olhando, torcendo para você cair. Está falando: não, mas a víbora picou ele. Não, mas olha, ele tem que morrer. Não, mas ele tem que inchar. Não, mas ele tem que tontear. Não, mas ele tem que ficar roxo. Escute uma coisa: aquilo que se prendeu na sua mão não conseguirá interromper o propósito que Deus colocou sobre sua vida. Pode ser a víbora que prendeu na sua mão, pode te morder, pode enrolar, pode fazer o que quiser. Você vai fazer como Paulo, sacudiu e jogou ela no fogo de novo. Sabe por quê? A víbora apareceu por causa do calor. Enquanto os gravetos estavam frios, ela permaneceu escondido. Mas quando Paulo lançou no fogo, ela se revelou. Existem coisas que somente aparecem quando o fogo de Deus começa a aquecer na nossa vida, meu irmão. Não tenha medo do que está sendo revelado, porque mesmo no fogo, o mesmo fogo que revela a serpente, também é o fogo o qual ela será lançada em nome de Jesus. As pessoas que olharam para Paulo e disseram: certamente este homem é um assassino. Já julgaram a história pelo que estava preso na mão, pelo que eles viram. Eles não conheciam quem era Paulo, mas o que estava na mão de Paulo não representava a sua identidade, nem determinava o seu destino. As pessoas podem interpretar sua luta de maneira errada, mas a opinião delas não cancela o que Deus declarou a seu respeito. Meu irmão, primeiro eles esperavam que Paulo inchasse, depois que ele caísse. Havia gente ao redor apenas observando e aguardando a sua queda. Porém o texto diz: depois de muito esperar, vendo que nenhum mal acontecia com Paulo, então, sabe o que aconteceu? Eles falaram assim: cara, vocês só podem ser um homem de Deus. Por isso eu profetizo na sua vida, meu irmão, que quem está esperando a sua queda verá a sua permanência. Quem está esperando o seu fim verá Deus dar continuidade à sua história. Quem pensou que você morreria no mar ficará surpreso ao vê-lo de pé em terra firme. Paulo não discutiu com ninguém, ele não tentou explicar nada, ele não perdeu tempo defendendo nada. Ele simplesmente sacudiu e jogou a víbora no fogo e continuou de pé. Porque hoje Deus lhe diz: não carregue na mão aquilo que deveria estar no fogo. Sacuda aí, irmão, sacuda a mágoa, sacuda a acusação, sacuda a palavra de derrota, sacuda a decepção, sacuda tudo aquilo que tentou prender, parar, destruir a tua vida, em nome de Jesus. Sacuda e joga no fogo, porque o Espírito Santo está trazendo renovo, transformação para minha, para a sua vida, em nome de Jesus. Você não precisa morrer por causa daquilo que lhe mordeu. O veneno tocou sua mão, mas não alcançará o seu propósito. A serpente atacou Paulo, ou a serpente pode até te atacar, mas ela não pode anular a palavra que Deus liberou para você, em nome de Jesus. Paulo ia chegar a Roma. Paulo ia chegar a Roma. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que Paulo iria chegar a Roma.
E eu declaro profeticamente sobre sua vida, meu irmão: você não morrerá no meio do caminho, você não terminará a sua história na tempestade, você não será enterrado no lugar do teu naufrágio. Deus ainda tem Malta para você, Deus ainda tem Roma para você, ainda tem vidas que serão alcançadas por meio de você, em nome de Jesus. O navio quebrou, mas Paulo não quebrou. A vibra atacou, mas o veneno não prevaleceu. A opinião das pessoas mudou, mas a palavra de Deus permaneceu fiel à mesma. Prepare-se, porque a ilha não será o lugar da sua morte, será o cenário do seu testemunho. Malta parecia apenas uma parada causada pelo naufrágio, mas não foi. Ela se tornou um campo missionário. Depois disso, enfermos foram curados, muitas famílias foram alcançadas, porque quando Deus tem propósito, tudo muda na sua e na vida daqueles que estão ao teu redor. O lugar onde você chegou, através de pedaços, será o lugar onde Deus usará a sua vida por inteiro, em nome de Jesus. Levanta sua mão, meu irmão, e receba essa palavra. Você chegou cansado, mas chegou. Você chegou ferido, mas chegou. Você chegou sobre tábuas, mas chegou. E se Deus o fez chegar até aqui, não foi para deixar-o morrer agora, em nome de Jesus. Sacuda a serpente no fogo. Não permita que a dor permaneça presa na sua mão. A mão que foi mordida ainda vai impor-se sobre os enfermos. A mão que carregou gravetos ainda será usada para transmitir a cura. A mão que o inimigo tentou paralisar ainda será instrumento de milagre. Eu profetizo: o veneno não produzirá o efeito que o inimigo esperava. Você não vai inchar, você não vai cair e não vai morrer. Você permanecerá de pé, porque maior é a promessa que está sobre você do que o veneno que tentou te parar. Todos saberão que não foi sua força, não foi o navio, não foi a tábua, não foi o centurião, foi a mão poderosa de Deus sustentando a sua vida, em nome de Jesus. O mar não afogou, o naufrágio não destruiu, a serpente não matou, e a opinião dos homens não definirá o seu futuro. Você pertence a Deus, serve a Deus e chegará no lugar que Deus determinou, em nome de Jesus. Amém? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos.